Nesse vídeo eu vou mostrar como foi que eu fiz a roticeira, né? Alguns seguidores aí perguntaram como queria que eu fizesse um vídeo sobre a roticeira. E eu fiz uma postagem numa comunidade de pintor automotivo para tirar uma dúvida falando que era leigo. E aí o cara comentou que achou estranho porque eu dizer que era leigo e tinha uma estrutura montada. Eu acho que é porque ele viu o Chevette dessa forma e achou que fosse uma roticeira profissional, sei lá. Aí eu vou mostrar como foi que eu fiz ela aqui, gastando pouco dinheiro. Com bem pouco recurso a gente consegue colocar o Chevette numa roticeira. Basicamente eu usei resto de material de construção, que é o caibro, né? Tinha sobrado uma quantidade de caibro da obra de um alpendre que eu fiz em cima de casa. E aí eu aproveitei esse caibro para fazer essa sobra de material para fazer essa roticeira. Pode verificar aqui que ainda tem até prego velho, ó. Tem prego. É um caibro velho. Então aqui eu fiz o seguinte. São 6 peças de 1,30 m, duas peças de 1,10 m, uma peça de 94 e essa peça grande aqui. Pronto, essa foi a única que eu comprei. Eu não tinha uma sobra desse tamanho. Ela tem 5,10 m, né? Como eu fiz ela com o intuito apenas de colocar o chevette, então eu fiz só na medida, ou seja, ela não regula para outro veículo. Os parafusos, eu comprei 10 parafusos, que é 5 para aqui para traseira e 5 lá para frente. Que são esses parafusos normal aqui de madeira, ó, que tem a cabeça lisa travante de um lado e porca do outro. Ele tem 12 centímetros mais ou menos de comprimento. 12, porque aí ele maior assim. Aliás, esse aqui, como ele atravessa 3 caibros, não, é 12 mesmo. Eu não lembrava mais não, mas é tudo de 12. E aí depois, para não ficar arriscado a gente levar bater com o pé aqui, eu cortei. Depois que eu coloquei a porca no lugar, eu cortei o parafuso. Mais de 12 centímetros resolve. E aqui na frente, coloquei uma ripa para poder estabilizar a posição da roticeira. Eu coloquei uma ripa e esse parafuso aqui, ó, que é justamente uma ripa toda furada, ó. Ela tem vários furos, aqui os furos, ó, para poder eu regular um lugar, um ponto fixo que eu quero que o Chevette fique. Eu vou filmar mudando de posição ali e mudando aqui o parafuso para ver como é que faz. A princípio eu só tinha gastado isso, né? Usado madeira, esse resto de material usado da construção, comprado esse cabo maior de 5,10 m lá para baixo, que é o comprimento do carro, passando um pouco. Só que aí, porque a princípio eu não ia trocar esse painel. Depois eu decidi trocar esse painel. Antes a roticeira era presa aqui, no buraco da placa, do outro painel. Só que quando eu decidi trocar o painel, eu precisava fixar a roticeira na estrutura do carro, né? Para soltar o painel. E aí foi quando eu comprei essa cantoneira aqui. Ela tem 1 polegada, eu acho que é 1 por 1. De 1 polegada. Eu fiz essa estrutura aqui, ó. Fixei lá no parafuso do amortecedor traseiro. Tá vendo? Isso ali é no parafuso do amortecedor traseiro. Deixa eu tirar a pulsão aqui. Fazendo. E furei aqui embaixo. Esse furo aqui não tinha realmente. Esse não tinha, aquele lá tinha. Pode verificar no Chevette que originalmente ele tem um furo lá. Mas enfim, o painel aqui ele tá solto. O painel traseiro ele tá desprendido. Ele só tá preso mesmo nessas cantoneiras, nessa estrutura de cantoneira. Fazendo dessa forma, cruzando assim, ele evita, ele não oscila, ele fica rígido. Tá vendo? Dessa forma aí ele fica rígido, não oscila não. A gente pode se perguntar, será que é seguro uma roticeira de madeira? Eu acho o seguinte, o Chevette depois que você tira a suspensão, né, tira motor, tira caixa de marcha, tira vidro, tira porta, tira tudo, eu acho que ele fica leve. Tanto é que eu já tentei levantar a traseira dele, por exemplo, quando eu estava colocando na roticeira com as duas mãos e consegui suspender, entendeu? Não por muito tempo, mas a gente consegue. Só uma prova de que ele fica leve quando a gente desmonta. E também, assim, a oscilação que ele sofre aqui é pouca. Eu não vou entrar dentro dele, eu vou trabalhar. Ó, tô balançando ele aqui, ó. Ele sofre uma pequena oscilaçãozinha, mas risco de cair, acredito que não tenha não.
Um detalhe dos parafusos é o seguinte. O parafuso que tem aqui embaixo, tem um parafuso aqui, né, que ele amarra essa madeira nessa e nessa aqui que está na vertical. Então, o furo que eu fiz aqui, tem um parafuso entrando aqui, mais ou menos até essa distância. Esse furo aqui é o seguinte. Com essa broca fina aqui, eu furei até mais ou menos aqui, que é justamente os 12 centímetros do parafuso, né? O parafuso começa aqui a cabeça dele, atravessa essa madeira e vem pra cá assim, totalizando 12 centímetros. E com essa broca mais grossa, eu furei só um pouquinho aqui, eu acho que 1 centímetro, que é justamente para entrar a porca, porque aí eu consigo apertar essa madeira nessa de cá, com essa porca que está dentro dessa madeira aqui. Depois que eu aperto ela, aí é que vem essa daqui na vertical, essa madeira na vertical em cima. Aqui na dianteira, para fixar, eu usei as garras do para-choque original, né? As garras do para-choque, com esse perfil U aqui. Isso aqui é um perfil U. Parafusei. E aqui na traseira, isso foi a dianteira. Aqui na traseira, a cantoneira, né? Que eu falei antes, mais o perfil U também. E aí, como é um perfil U, ele está preso aqui dentro, tem um cabo dentro, para poder ele girar, para poder ele conseguir girar. Isso aqui é o parafuso central, ó. O parafuso que gira mesmo é esse central aí. A dica que eu dou é de vez em quando ficar reajustando os parafusos, né? Porque na madeira, principalmente, com o tempo, ele vai cedendo. A madeira vai cedendo e isso aqui vai ficando folgado. Aí ele vai aumentando a oscilação. De vez em quando é interessante ficar reajustando os parafusos. E mesmo essa parte que aperta ferro com ferro, também é interessante de vez em quando ficar ajustando. Porque aí com o chevette girando, ele cria uma certa folgazinha nesses apertos. E aí é interessante. Ou então usar a arruela de pressão, né? Eu não usei aqui não. Eu só usei porca mesmo. E a arruela lisa. Para tirar ele da suspensão. Depois que eu desmontei a suspensão, ele já estava com roticeira, já estava em cima da roticeira, né? Só que ele estava na suspensão. No que eu fui desmontando a suspensão, eu já fui fixando esse parafuso central aqui, nesses furos aqui, ó. Comecei, eu acho que nesse aqui. Não cheguei, eu furei aqui, mas não cheguei nem a usar, né? Pela altura do carro no chão, comecei usando isso aqui. Então eu fiz uns furos aqui mais ou menos de distância de 5 centímetros de um para o outro. E fui aos poucos levantando o carro, porque eu tô sozinho. Colocava o macaco embaixo do carro, né? E ia levantando aos poucos. Levantava um lado, depois levantava o outro. É aquela coisa, é um pouco demorado comparando com uma roticeira profissional. Mas aí, assim, eu não tenho pressa, né? Eu já falei uma vez aqui que eu não tenho pressa. Não tenho assim, eu não trabalho com isso profissionalmente, não existe uma demanda a ser atendida. Eu estou fazendo esse carro e acredito que na vida seja só esse mesmo. Já está dando um pouquinho de dor de cabeça. Então, assim, é um pouco lento. E subir o carro sozinho, progredindo de furo em furo. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Agora eu vou fixar a câmera aqui no lugar e mudar a posição dele. Vou ver se eu dou um giro completo nele, para verificar como foi que ficou. Eu vou folgar esse parafuso. Vamos dar uma girada completa dele. E aí, Carlinhos? Pronto, escolhi aqui um dos furos. Ó, a posição aqui é ruim de filmar porque minha garagem é um pouco apertada, né? Mas assim, a ripa
ela tem essas regulagens aí, ó. Tem lugar que tem furo com a distância de 15 centímetros, outro já é um pouco mais próximo. Porque eu não fiz assim uma furação de uma vez, né? Eu fui furando à medida que eu precisava mudar a posição, eu fazia outro furo na ripa. O correto seria eu ter logo furado bastante, né? Para fazer essa regulagem. Pronto, eu escolhi a posição aqui, coloquei o parafuso com a porca. Nesse furo aqui da ripa. Não, a ripa ela é toda furada, parecendo uma tábua de pirulito em linha reta. Fiz isso aqui, nesse caso aqui eu nem aperto com a chave não, porque aqui não faz perigo nenhum, né? Eu não aperto não, só com o dedo mesmo. É uma porca até travante, mas ela não trava mais não e eu não aperto não, só faço rosquear mesmo. É isso aí, ó, a roticeira para o Chevette, né? Exclusivamente para o Chevette, talvez ela não sirva para outro carro. Mas é a roticeira para o Chevette gastando pouco, né? Reaproveitando o material de sobra de construção, que foi o que eu fiz aí, a compra de alguns parafusos, precisei comprar essa cantoneira lá de ferro para o painel traseiro ficar livre, né? Conseguir soldar ele, mas tudo isso gastando pouco, com pouco custo. Então, se você gostou desse vídeo, se por algum motivo você chegou nesse vídeo e achou interessante, siga o canal aí, se inscreva no canal e dê um joinha, comente pra gente trocar dúvidas. Eu não sou experiente, não sou profissional nessa área não, mas a gente troca ideia e todo mundo sai ganhando.